Apocalipse significa revelação. Jesus vai até a ilha de Patmos, onde o seu servo, o apóstolo João, está preso, para revelar a ele aquilo que ele entendia ser importantíssimo para a sua igreja. As primeiras revelações têm a ver com o capítulo 1 a 3, onde ele expressa seus pensamentos, sentimentos, juízos, conceitos a respeito da sua igreja. O que a sua igreja está ou deveria estar vivendo. Do capítulo 3, do capítulo 4 em diante, Jesus leva o seu apóstolo ao céu. Por enquanto ele está tendo a visão da terra, de suas igrejas, e essas igrejas, 7 igrejas, representam toda e qualquer igreja aqui na face da terra, porque nós que estamos acompanhando a leitura, percebemos que toda e qualquer igreja pregada no Apocalipse se encaixa em algum momento da história da vida da igreja. Capítulo 4, Jesus chama o seu apóstolo para ter uma visão do céu. E a primeira visão que ele tem é exatamente do trono, o trono de Deus, seu rei que governa, e toda aquela figura de uma igreja representada pelos 24 anciãos, igreja do Velho e do Novo Testamento reunida, e os 4 seres viventes que representam toda a criação de Deus. Toda a criação e toda a igreja em todo o tempo adora ao Senhor o tempo todo e lhe rende louvor. Capítulo 5 vai mostrar que esse Deus Todo-Poderoso, que se assenta no trono Todo-Poderoso, ele delega o poder da história ao seu filho, por quê? Porque ele tem nas suas mãos um livro, e este livro é um rolo que está selado com 7 selos, e este livro não é qualquer um que pode abrir esse livro, somente aquele que é digno disso. E Jesus se torna o digno disso, porque ele foi o único que morreu e com o seu sangue nos comprou para sermos reinos e sacerdotes, como diz lá no capítulo 5, versículo 9 até o 10. Então a cena é essa, a cena da visão. Visão, por isso não pode ser algo literal, não dá para pegar, por exemplo, uma parábola, não é que ele não viu isso, ele viu. Mas só para a gente entender, não dá para pegar uma parábola e tentar procurar literalmente as coisas. Não dá para pegar uma história que a gente ouve, né, e pegar literalmente. O Apocalipse também é uma visão. Quando nós olhamos, então, para a visão que Jesus mostra para o apóstolo, o Apocalipse 4 e 5, ele está querendo revelar o trono de Deus. E no trono de Deus, diante de toda a sua glória, reina o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro, Jesus, que foi morto no meu lugar e no seu lugar, mas agora ele é um Cordeiro que não está morto, mas ele está vivo com todo o poder e com toda a glória. Por isso ele tem 7 chifres, que é todo o poder, e 7 olhos, porque ele conhece todas as coisas. E ele reina eternamente. Quando fala eternamente, quer dizer que ele reina em 1000 antes de Cristo, ele reina em 2000 depois de Cristo, ele não está preso no nosso tempo. Ele reina eternamente. E aí, essa cena vai se desenrolando no capítulo 6. E o capítulo 6 é quando o Cordeiro vai abrir os selos. Os tantos comentados e conhecidos selos do Apocalipse. E o que eu gostaria de ler com você, então, é o Apocalipse 6, para que a gente possa tentar entender, em primeiro lugar, que são esses 6 selos que são abertos no capítulo 6, porque o 7º selo será aberto apenas no capítulo 8. Isso aqui parece novela, né? Então você não pode perder o próximo capítulo, né? Você não pode deixar de assistir o próximo capítulo. Vamos ler então o Apocalipse 6.
que diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a luz tornou-se vermelha como sangue. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira de Deus, e quem poderá suportar? Quando nós vamos estudando o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que há uma estrutura em todo o livro onde vai descrever cenas que se repetem, são cíclicas, mas cada cena contada de novo tem mais alguma coisa, algo diferente a ser acrescentada. Essa cena do Apocalipse, dos juízos de Deus, do resumo da história de Deus, da ação como Deus permite lutar contra o mal, vai se repetir 2 vezes mais. A ideia dos selos, que são 7 selos, o 7º selo vai abrir nas 7 trombetas, e depois há um intervalo que vai ter as 7 taças da ira de Deus. É uma maneira de se contar a mesma história. Não são eventos diferentes, são situações que são contadas e recontadas por um motivo muito simples.
essa carta era proibida. Os romanos não poderiam entender o significado dessa carta, porque senão eles iam dizer, não vai poder sair daqui. Então tinha que ser uma carta meio maluca, por causa de dizer, gente, esse cara está preso muitos anos, já está com cento e lá vai cacetada, ele está louco, deixa essa carta passar. Mas a verdade é que o capítulo 6 é um resumo da história. Um resumo do que Deus quer dizer para nós e o que Jesus queria revelar àqueles que lessem essa carta. Portanto, ele começa na abertura dos selos. E os 4 primeiros selos que são abertos são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí a gente começa com o primeiro selo. Esses selos, eles são daquela época, como as pessoas chegavam e entregavam as cartas, né? As cartas que eram entregues, principalmente as cartas reais, vinham com um selo que vinha. Era uma cera que era colocada bem naquele local do envelope, ou até mesmo do rolo, né? Do livro, fechado de tal forma que o sinete, o anel do rei era apertado ali e não podia ser violado por ninguém mais a não ser o destinatário dessa carta. Se tivesse quebrado o selo e uma pessoa que não fosse digna de abrir o selo, ou seja, não fosse o destinatário, essa carta foi violada. O destinatário dessa carta é o próprio Jesus que pode abrir essa carta, porque é a história da humanidade. Esse rolo, esse livro é a história da humanidade. E agora, aberto esses selos, ele está fazendo o resumo da história da humanidade. E o primeiro selo aberto, ele vê e ele observa um cavalo branco com o seu cavaleiro, e esse cavaleiro tem um arco na mão, tem uma coroa, e é uma ideia de sai para vencer. Gente, de todas as cenas do Apocalipse, de todas as figuras emblemáticas do Apocalipse, o primeiro cavaleiro é uma das maiores incógnitas. Há várias ideias a respeito desse primeiro cavaleiro. Primeiro, alguns acreditam que é o próprio Jesus, por causa da sua cor, a cor do cavalo, que representa essa ideia de santidade, e porque ele tem uma coroa, e lá em Apocalipse 19 há uma ideia parecida deste, que era alguém que viria com um cavalo branco, com a sua coxa estaria escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguns acreditam que esse cavalo branco poderia ser o anúncio do Evangelho, porque o Evangelho seria pregado e ninguém poderia impedi-lo. Outros acreditam que é o anticristo. Por quê? Porque no Apocalipse existem algumas figuras duplas. Por exemplo, há uma mulher que aparece no capítulo 12 que é boa, e há uma mulher que aparece no capítulo 14 que é má, a Grande Babilônia. Né? Há 2 cidades, uma Nova Jerusalém que é boa e uma Babilônia que é má. Então, quando a gente olha para isso, tem linha de raciocínio. Outros entendem que são conquistas, são impérios que, por causa da sua maldade, eles têm o poder de determinar a vitória, que eles chegam vencendo e para vencer, e eles têm essas posturas. O pessoal que defende o lado bonito, ou seja, Jesus, o Evangelho, diz que é por causa da cor e por causa que ele vem com a ideia de vencer e para vencer. Os que defendem que este seja algo ruim, ele diz assim, os outros 3 cavalos não são coisa boa. Como é que Jesus pode vir e depois vir uma consequência de coisas ruins? Bom, a grande verdade é que, numa linha de raciocínio, a gente precisa ver os 3 outros para depois tirar uma ideia. Então vamos para o segundo cavalo. O segundo cavalo, com o seu cavaleiro, ele é vermelho e ele recebe o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. É quase unanimidade que este cavalo e cavaleiro, com essas características, ele é aquele que traz guerras, conflitos e problemas
de ordem militar. Sempre tem a ver com essa questão de espada, de morte. Né? O terceiro cavalo, ele é o negro, que tem uma balança na mão, e ele, versículo 5, diz lá que esse cavaleiro vem com uma balança na mão, versículo 6, e parecia a voz de 4 seres viventes. Ele tem essa cena, ele vê essa cena de que alguém está dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, não toque no azeite e nem no vinho. É unanimidade também que tem a ver com a fome. Mas aqui abre-se algumas considerações. Esse cavalo também ele está representando a escassez de alimento no mundo. Alguns dão a ideia de que é a má distribuição de renda no mundo, ou seja, pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada, a carestia, uma situação onde o produto mais barato, que é para o povo, chega num preço absurdo na mão das pessoas. 1 denário era o trabalho era o salário de um trabalho por um dia, era o diarista. Era como se fosse hoje 120, 140 reais. Vamos pegar que uma diarista tem esse valor, trabalha por dia por 120, 140 reais. Pensa que a ideia é que você chegar lá no mercado com 140 reais e sair com 1 quilo de trigo. É absurdo a ideia de que vai ter falta de alimento, ou o alimento vai ser inacessível. Só quem vai poder comprar esse trigo? O rico. Por isso que aqui dá uma ideia de que não toque no vinho e no azeite, porque eram comidas, eram situações, tanto o vinho quanto o azeite era alimento, ou só na mesa do rico que eles distribuíam, que eles experimentavam isso, que eles tinham isso na sua casa. O pobre era aquilo que ele comia, cevada, que era a comida mais para o pobre, e o trigo também. Quando nós olhamos para esse cavalo negro da fome, a gente começa a perceber que ele atua em todos os momentos da história. Assim como o cavalo das guerras e o terceiro cavalo. Aliás, o quarto cavalo, que é a morte. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente que diz: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. A ideia dessa cor desse cavalo é porque não é amarelo mesmo, é a cor de morte. Sabe aquela palidez do cadáver enrijecido? É essa a ideia. Então esse cavalo, o seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o segue de perto, pois foi-lhe dado poder sobre a terra de matar pela fome, pela praga e por meio de animais selvagens. Aqui menciona metade, 1/4, né, que ele pode matar. A ideia desse cavalo é que ele é a consequência de todos os outros cavalos. É Jesus resumindo que a história da humanidade tem a ver com a história do mal. Esses cavalos e seus cavaleiros são sinais do mal que impera na história. Nós vamos observar em todo o tempo na história, e agora eu vou colocar a minha interpretação, pode colocar o próximo lá. A minha interpretação é que esse primeiro cavalo são impérios. Todo império que se levanta e ele precisa conquistar outros. A palavra império está muito claro. O império egípcio quis dominar o mundo. O império assírio quis dominar o mundo. Que maneira que ele dominava o mundo? Através de guerras e conquistas, através da força, através do poderio bélico, da força militar. E isso trazia fome e destruição aos seus inimigos para que eles fossem destruídos e mortos.
Então a ideia de que há um império opressor, esse império opressor faz com que o seu oprimido esteja sofrendo esses 3 cavaleiros. Esses três situações dos cavalos. Isso está presente na história, em todo o tempo. É por isso que quando você ouve assim, gente, vocês estão sabendo quanta gente está morrendo em tal lugar, é o fim dos tempos. Não, não é o fim dos tempos. Porque esse não é o sinal dos fins dos tempos. Esse é o sinal do início das dores. Abra lá comigo em Mateus, capítulo 24, 6 a 8. Jesus vai dizer o seu discurso, vai ter o seu discurso a respeito dos sinais dos tempos, e ele vai fazer algumas observações interessantes. Jesus está conversando com os seus discípulos no capítulo 24, versículo 1. Estão saindo do templo e, de repente, Jesus olha para o templo, no capítulo Mateus 24. Eu pedi mesmo... tá. Ele vai projetar. Eu estou querendo o pessoal folhear a Bíblia. Eu estou de terno em homenagem ao Dia das Mães, mas está quente aqui. Esse negócio parou de funcionar ou é assim mesmo, queridos? Eu não sei, não. Está funcionando ali, né? Bom, está desligado? Não pode desligar não, querido. Nós trocamos, deixamos eles tão bonitinhos assim, para poder deixar para cima. Então, o Emerson, veja. Não, o Emerson não pode, porque o Emerson está no setor 18 lá. Mateus 24, versículo 2. Jesus está conversando com seus discípulos e ele olha para o templo que ele está saindo e vai dizendo assim: vocês estão vendo isso? Perguntou eles. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão derribadas. E aí Jesus vai conversando com eles e os discípulos vão fazer duas perguntas para ele. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? A queda que Jesus disse que o templo ia ser destruído em 3 dias e ele ia reconstruir. E a outra pergunta: qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? 2 perguntas diferentes. Jesus responde uma pergunta com relação ao templo, que ele será derribado e depois reconstruído, e depois ele começa a falar do final dos tempos. Mas no versículo 6 a 8, ele está respondendo como é que a gente pode perceber que as coisas começarão a se andarem para o fim. Versículo 6 diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. E é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Obrigado, Beate. Sinto um frescor aqui. 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Esses 4 cavaleiros representam sinais de que o mal está imperando no mundo, de que ele age com grande poder, mas não quer dizer que o tempo está próximo, porque esses sinais só mostram que as dores começarão. Por quê? Porque eles estão acontecendo em todo lugar. Nessa hora, há muita gente sendo morto por guerras. Todo o tempo na história. Todo o tempo na história, a fome ceifou milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas. Todo o tempo. O que Jesus está dizendo para ele é: está aberto o resumo da história, e a história parece que o mal impera. Se nós olharmos, o trânsito tem matado e entrado na lista dos 10 motivos de maior morte no Brasil, o trânsito é um deles. Agora as pessoas vão dizer: esses são juízos de Deus?
sinceramente, eu não caminho nessa linha. Esses primeiros selos, eu entendo que esses sinais aqui são sinais da própria maldade do homem, que por causa da sua maldade, por causa da sua ganância, por causa do sua sede de poder, traz esses malefícios. Guerras acontecem por causa da maldade do homem. A fome é uma má distribuição de renda, porque nós temos comida para o mundo todo. É porque alguém está ficando com o do outro. Isso é ganância. Isso é mal. E a morte é consequência de tudo isso. Quer dizer que você morre é consequência do mal? Não, querido, não é nada disso. Eu só estou dizendo que essas 4 coisas juntas, esses 4 sinais juntos, eles são o resumo do mal que ainda impera nesse mundo. E aí, olha só o que acontece na cena. João vê esses 4 cavaleiros e começa a perceber, mas não vai acontecer nada no céu. No céu não vai tomar nenhuma postura. O comando cósmico não vai fazer nenhuma uma intervenção na Terra. Porque existem 3 tipos de pessoas neste mundo. As que oprimem, as que oprimem com o mal, as que são oprimidas com o mal e as que não estão nenhum e nem na outra situação. Estão alheias a esta realidade. Estão distantes de qualquer sentimento. Nem se compadecem dos que estão sendo oprimidos e nem se indignam com os que estão oprimindo. Mas no céu, João vê uma outra cena, que é o 5º selo. Ele vê os mártires, gente que morreu por causa do Evangelho, gente em toda a história, pode passar lá, gente em toda a história que morreu por causa do Evangelho de Cristo. E sabe quando nós temos mártires? Todo o tempo. Todo o tempo. O Estado Islâmico tem nos feito o favor de a gente continuar tendo mártires. Todos os dias morrem pessoas por causa do Evangelho de Cristo, por causa da sua fé em Cristo Jesus. E aqui tem uma coisa interessante. João os vê aonde? No trono. Aliás, João os vê debaixo do altar, neste lugar dessa cabine de comando celestial. Parece que a gente não pode fazer teologia em cima de Apocalipse, mas parece que não ficam fantasminhas vagando. Parece que não é uma coisa que eles vão dormir. Parece que eles já estão nesse lugar de bem-aventurança, nesse lugar de gozo, de alegria, mas não estão inertes aos sentimentos do que está acontecendo na terra. Esses mártires não perderam a sua vocação, não são aquelas pessoas egoístas que chegaram no céu e falaram assim, agora eu estou de boa, mano. Agora que se dane o pessoal da terra. O problema é deles, agora eu já alcancei o céu, estou de boa. Não. Isso para mim traz uma grande lição. Estes mártires, eles não estão alheios ao problema do mal. Eles estão dizendo cada um com seus problemas. Porque existem 3 tipos de pessoas. Os que são oprimidos pelo mal, os que oprimem através do mal e aqueles, talvez, que não se importam com nenhuma situação. Mas o céu está dizendo que precisa ter um 4º tipo de pessoa na terra. Aqueles que se indignam com as mortes, aqueles que se indignam com o mal, aqueles que não aceitam que o mal seja vencedor, nem empatar, tem que perder e perder de goleada.
Gente que mesmo morto, que já está desfrutando teoricamente da presença de Deus e seu Cordeiro, mas que ainda tem um espírito de reivindicação e vai dizer, não é assim que o Senhor nos ensinou, não é assim que consta na sua palavra. Olha a pergunta desses mártires que estão debaixo do altar. Até quando? Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, versículo 10. E eles clamavam em alta voz, voz de reivindicação, voz de indignação, voz de não protesto contra Deus, mas protesto contra o mal. Porque ainda não foram julgadas todas as coisas, porque é o início de dores, porque ainda não é o fim. Mas eles estão dizendo, até quando, santo e verdadeiro, soberano, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Ele está dizendo aqui que estes estão dizendo, Senhor, nós somos o quarto tipo de pessoas, que já fomos oprimidos pelo mal, mas agora nós nos indignamos, porque o mal ainda é Senhor, e parece que reina, e parece que é dono, e parece que continua agindo. E aí vem o quinto selo. Aliás, o sexto selo. O sexto selo já é o tempo do fim. O resumo da história. Jesus responde para aqueles mártires no versículo 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Sabe o que Deus responde para a indignação e a pergunta desses mártires? Espera. Ainda não se completou o número de vítimas. Ainda não se completou o número de mártires para que eu chame a história para mim e julgue o mal para que eu seja vitorioso. Ainda não chegou. Pausa, meus irmãos. Não entendo. Não entendo a soberania de Deus de dizer, ainda tem uma conta, um número, uma quantidade de pessoas que ainda vão morrer por causa do meu nome. E aí eu vou vingá-los. Não sei. Não posso te explicar. Seria uma tentativa em vão. Soberania de Deus. Talvez Deus ainda está no meio de todo esse juízo, ainda dando chance às pessoas de saírem das suas maldades e começarem a ter uma postura de reconhecer que é preciso ter uma conversão ao Cordeiro e a Deus, que precisam mudar a sua maldade, que precisam deixar de ser os promotores da maldade e passarem para o lado daqueles que promovem o bem. É necessário conversão. Ainda talvez Deus está dizendo, é mais uma chance, é mais uma oportunidade. Eu ainda não vou fechar a conta da história. Ainda outros morrerão, porque ainda outros serão chamados à vida, porque conhecerão ao Cristo e serão salvos pela sua cruz. Talvez Deus esteja permitindo que os seus morram, para que os que não são seus ainda sejam salvos. Soberania. O sexto selo é quando Deus olha para a história e diz assim, fechei a conta. Por isso, Apocalipse 6 só pode ser interpretado como um resumo da história.
o mal triunfa nos 4 cavaleiros. A história parece que tem um final onde o mal triunfa. As almas lá no céu estão indignadas, dizendo: até quando o Senhor não vai julgar a terra e não vai julgar o nosso sangue? E Deus diz para eles: esperem, porque ainda precisa de mais oportunidade. Mas no final do capítulo, no versículo 12, o tempo acabou. Apocalipse nos relembra que um dia todo homem, mulher, estarão diante de Deus, no seu tribunal, prestando contas dos seus atos. Apocalipse nos lembra que nós não estamos aqui numa colônia de férias onde a gente brinca, acabou o tempo, a gente vai para a nossa casa. Apocalipse nos revela que nós estaremos tendo que dar uma resposta para esse Deus amoroso que não fechou a história. Deus poderia ter fechado a história lá no Jardim do Éden. Não fechou. Não fechou porque ele tinha um amor e queria que a sua criação ainda tivesse relacionamento com ele. Deus poderia ter fechado a história em Noé e não fechou. Deus poderia ter fechado a história em tantas situações. Poderia ter fechado a história quando Cristo veio. Deu um tempo, pregou o seu evangelho, fechasse a história. Deus poderia ter fechado a história quando uma revolução no século 17, 18, onde o evangelho foi pregado em todos os lugares dessa terra por causa da reforma protestante e do avanço do evangelho, onde os próprios João Calvino e outros reformadores pregaram o evangelho em vários lugares, como John Wesley, o irmão dele, que lançaram o metodismo, eles foram para vários lugares, pessoas pregaram o evangelho, Deus poderia ter fechado a conta ali, mas não fez. E sabe o que acontece quando a gente vai lendo na história e vendo na história que Deus não fechou a conta? É que no século 21 a igreja de Cristo começa a achar que não tem conta para fechar. Que essa cena do Apocalipse, onde Deus pega e diz: acabou o tempo. Não tem mais um minuto de tolerância. Senhor presidente, já estou fechando as minhas considerações. Não tem mais considerações. A igreja do século 21 tem vivido de tal forma como se não houvesse um juízo, um fechamento de contas. E sabe o que acontece? Por causa disso, nós não vamos atrás das pessoas que ainda estão sendo vítimas do mal. Essa indignação que as mártires tinham, a igreja de Cristo no século 21, ela vai se perdendo. Por quê? Porque eu estou no meu ambiente tranquilo, eu estou na minha zona de conforto. Se teoricamente morrer agora, estarei no céu. 4 tipos de pessoas que existem nesse mundo: os oprimidos pelo mal, os opressores do mal, aqueles que não se indignam ou não se constrangem com nenhum desses, mas uns que vão dizer: Senhor, até quando? Por isso, a cena do juízo final está descrita no Apocalipse, que eu acabei de ler, que eu acabei de citar. Observei, versículo 12, quando ele abriu o 6º selo. E ouvi um grande terremoto. O sol ficou escuro como de tecido de crina negra, como a lua, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, e aí vai descrevendo um monte de situações. Mas no versículo 15 diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos. Até aí você achou assim: toma. Usurparam, curtiram, andaram de iate, eu nunca andei. Viajaram adoidado, curtiram a vida, oprimiram as pessoas, agora vão arder no fogo do inferno. Mas aqui o inferno é democrático. Todos
escravos e livres, esconderam-se nas cavernas, porque o pavor é tão grande, porque não tem segunda chance. Olha só o que está descrito nessa cena. Mateus 24, 29. Mateus 24. Jesus vai terminar aquele discurso que ele faz respondendo aquelas duas perguntas. O como vai acontecer a queda do templo, mas também o que vai ser os sinais da volta dele. Versículo 29 e 30. Jesus está fechando as contas e ele diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sofrimento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O tempo acabou. E nessa hora, próximo slide, os que, indignados por causa do mal, estarão de vestes brancas, e os que não se indignaram com o mal, mas foram promotores do mal, ou permitiram que o mal continuasse, ou não se posicionaram ao lado do Cordeiro, estarão desfrutando da ira de Deus e do Cordeiro, porque todos os atos serão recompensados. Porque o Senhor saiu para o seu juízo. As lições de Atos 6, dos 6 selos. A primeira delas é sobre a impunidade. Não despreze sinais do juízo de Deus na sua vida em particular. Não despreze situações onde você é confrontado. Não despreze situações onde você percebe que, aparentemente, há um juízo parcial de Deus sobre você. Gente, eu queria dizer aqui que tem situações que acontecem na nossa vida que são provações, momentos difíceis. Mas tem momentos que a gente sabe que estamos pagando, que estamos passando algo porque cometemos erros. E esses erros estão pesando sobre nós. São juízos parciais de Deus. Se alguém rouba algo e a polícia passa naquele momento, é preso, isso não é provação, isso é juízo de Deus. Se você está colando na prova, a professora passa e pega a sua cola, isso não é provação, isso é juízo de Deus. Mas é um juízo parcial. Se você está vivendo uma vida errada e você está percebendo isso, de repente acontece algo, isso é juízo de Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte: ainda esse meu juízo está misturado com graça, eu ainda estou te dando oportunidade de mudança, eu ainda estou falando para você, é possível mudar, é possível voltar, é possível se converter. Segunda, quando acabar a medida da tolerância de Deus, entrará a ação da sua justiça e não tem como fugir dela. Na quinta-feira pela manhã, o juízo parcial de Deus bateu na porta de Eduardo Cunha. Não venho aqui se o STF poderia ou não fazer o que fez. Eu só estou dizendo que o juízo parcial de Deus bateu a porta daquele homem. Tirando qualquer coisa política, o juízo de Deus particularmente disse para ele: você não é quem você pensa que é. O juízo parcial de Deus está aí. E os que sofreram por causa dessa ação maldosa, maligna, do mal, serão recompensados no seu tempo.
aquele pai que perdeu um filho porque o filho estava atravessando a rua e foi atropelado por um bêbado que desgovernadamente o atropelou e acabou com a sua vida. Opressor, oprimido, mas há um julgamento de Deus. Um dia ele vai julgar coletivamente, totalmente e absolutamente e para sempre, todos nós. Mas Deus usa juízos parciais, onde Ele chama a gente para que a gente sinta na pele o mal e saia dessa ação do mal. Terceiro, aos que vivem na indignação, ele está dizendo, esperem, um dia a ira de Deus e do Cordeiro alcançará todos, em todo tempo e em todo lugar. Por último, o que eu e você, a igreja que está aqui, os santos que estão na terra, porque os santos que estão no céu, os mártires estão reivindicando justiça. Mas o que eu e você, os santos na terra, devem fazer diante do mal impune? Próximo e último slide. Primeiro, que eu e você precisamos descobrir quais das 4 pessoas nós vamos ser nessa terra. Os que oprimem, os que são oprimidos, ou os que estão alheios a isso, a vida ruim das pessoas não os tocou. Eu sei que uma pessoa está sofrendo a ação do mal, mas isso não tem a ver comigo, problema é dele. Ou tem alguém oprimindo alguém do meu lado, mas não sou eu que estou sendo oprimido, problema é dele. Ou a 4ª pessoa, que é aquela que tem uma postura de desejo de justiça. E a primeira coisa que Cristo espera da igreja que está aqui na terra é que ela tenha fome e sede de justiça. E ele vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A primeira postura é que eu não posso admitir que no meio da maldade do mundo eu continue inerte, curtindo a minha vida como se não tivesse a ver comigo. Eu sou igreja militante nessa terra. E a fome e sede de justiça tem que ser a minha fome e sede, porque Deus quer que eu tenha essa postura. Aliás, esses são felizes. Segunda postura que eu tenho que ter é orar para que o reino de Deus venha. Olha só o que diz a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. A oração da igreja que está indignada com a injustiça, com o mal operando, com os subornos, com a corrupção no governo, com a corrupção na sua empresa. Estava conversando com um querido, corrupção está em todo lugar. Com o mal, com a falta de respeito para com o próximo, com desleixo, descaso com as pessoas, com gente morrendo ainda, os cavaleiros ceifando. Senhor, faz o teu reino ser implantado aqui na terra. Eu sou agente do teu reino, eu clamo para que a justiça do Senhor venha a agir aqui na terra como ela é no céu. Que seja entronizado o teu nome aqui. Terceira coisa, terceira atitude, terceira ação é lutar contra o mal. E como é que a gente luta contra o mal? Fazendo bem. A maneira mais indignada de você lutar contra o mal é fazer o bem. Olha o que diz o versículo de Romanos 17, 12, de 17 a 21.
Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando eu e você nos tornamos pacificadores, nós estamos lutando contra o mal. Estamos dizendo, sou indignado com o mal. Tudo que é mal, eu não quero fazer. É por isso que o discurso de Jesus é o seguinte, o cara está querendo brigar com você, deixa ele brigar sozinho. Dê um tapa, mostra outra. Não faça o que ele está fazendo com você. Faça diferente. Mostre a nobreza do reino que você está representando aqui. Versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso não é literal, ele vai ficar pensando muito no que você fez. Mas o versículo 21 diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Enquanto Jesus não vem e não fecha a conta da humanidade, os selos abertos da maldade, e feche o selo, o sexto selo, dizendo, está aberto agora o juízo de Deus. Enquanto isso não acontece, Ele espera de nós que a gente lute contra o mal. Então amanhã, quando estiver dirigindo, lembra que você é agente do reino. Amanhã, quando você estiver atendendo um cliente, lembre-se que você é agente do reino. Amanhã, quando você estiver tratando de um assunto polêmico e difícil, lembre-se que você está para lutar contra o mal. E por último, pregar o evangelho até que Cristo venha. Olha o que diz Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto Deus não fecha a conta, eu e você temos que ser a quarta pessoa e se digna na terra. Mas a nossa indignação, ela tem ações de ter fome e sede de justiça, de orar para que o reino de Deus seja plantado, para lutar contra o mal, para não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem e pregar o evangelho como testemunho a todas as nações até que Jesus volte. Não há lugar na igreja de Cristo para pessoas inertes à realidade do mal. Não há lugar. Porque o sangue do Cordeiro te alcançou. E se ele te salvou, é para que você possa salvar outros dos malefícios do poder do mal que impera nessa terra. Quero que você feche seus olhos e quero terminar esse tempo orando com você. Eu sei que a palavra talvez seja uma palavra não muito apropriada para esse momento, mas o Senhor Jesus está regimentando a sua militância. E essa militância é a militância do bem. Jesus está dizendo para você nessa noite que é o seguinte, qual que é a tua, meu querido? Você está oprimido pelo mal? Eu queria dizer para você que o único jeito de você mudar essa história é se você tiver Jesus como Senhor do seu coração. Porque daí o poder do mal não tem mais poder sobre você. Ele pode ter influência, mas poder não tem mais. Aí ele te liberta do poder do mal.
Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Ótimo. Então, qual que é a sua militância? Qual que é o teu propósito? Qual é o teu alvo? Você desfrutou do presente de Deus e agora está lá com Ele escondido, enquanto outros estão sofrendo todos os reveses dos cavaleiros que estão os atropelando. Eles são vítimas do sistema, eles são vítimas dos impérios, eles são vítimas da fome, eles são vítimas das guerras, das violências. No Brasil, morre-se mais gente por causa de morte no tráfico, por causa de arma de fogo, de briga de morro, de briga de ponto, de droga, de cocaína, do que morre gente na faixa de Gaza. São 134 mortes por dia, ao que lá na faixa de Gaza são 68 pessoas que morrem por dia. Qual que é a sua militância? Qual é a sua, meu irmão? O Senhor nos chama a uma indignação, mas uma indignação que gera uma ação. Que o Senhor inclua na sua agenda de oração clamar para que o Senhor venha com o seu reino e que o mal seja destruído no seu tempo, mas se depender de nós, não seremos agentes opressores do mal, mas seremos os que combatem o mal com o bem. Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor, através da revelação do Apocalipse, nos coloca na grande parede da história. Que tipo de pessoas nós somos? Senhor, nessa noite eu clamo que o Senhor nos dê ousadia e coragem, para que tenha fome e sede de justiça em nós. Obrigado, Deus, pela casa que temos. Obrigado pela comida que temos. Obrigado pelo trabalho que temos. Obrigado pela posição social que exercemos. Obrigado porque os nossos filhos têm boa educação. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa aquecida e muito bem estruturada. Obrigado que nos falta nenhum recurso, todas as oportunidades que temos, mas não permita que não tenha mais fome em nós. Dá-nos fome nessa noite, Senhor. Senhor, desperta o teu povo para entender que há um juízo sim, e chegará o momento da história que o Senhor dirá basta. Senhor, enquanto isso, bota a tua igreja na rua, Senhor. Tira a gente do nosso reduto, da nossa acomodação, que os nossos olhos possam levantar e ver pessoas que precisam ser resgatadas do império, do mal. Senhor, faz isso começar pela minha vida, que haja fome em mim, sede em mim de justiça. Venha o teu reino, e que as minhas posturas sejam posturas de luta, de embate, de batalha contra o mal. Então limpa-me do mal. Se eu estou causando, Senhor, tira de mim. Senhor, nós queremos que esse evangelho seja pregado, porque almejamos o dia de vê-lo nas nuvens, toda a glória vindo nos buscar, para enfim recebermos a recompensa por todos os atos praticados. É isso que eu oro, Senhor. Desperta a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.